Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Francisco. Estou aqui para poder trazer uma mensagem que vem trazer um alerta, que também vem trazer orientação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gostaria que a sua casa fosse um pedaço do céu na terra? Aos que não entendem essa linguagem de um pedaço do céu, eu quero dizer que céu é o lugar da habitação do eterno Deus, o lugar do seu trono e aonde ele governa. E quando pensamos em céu, e a Bíblia fala sobre céu, nós entendemos que é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar de alegria, é um lugar de bondade, é um lugar aonde impera toda a perfeição, aonde Deus ele é Rei e Senhor. Tendo essa visão, quando a gente inicia falando sobre amor, falando sobre paz, alegria, praticamente quase todas as pessoas vão dizer: eu quero que a minha casa seja assim. Mas para que a sua casa possa ser assim, você deve permitir que Deus seja na sua casa o que Ele é no céu. E o que Deus é no céu, já falei anteriormente, Ele é o governante, Ele é o soberano. Muitas casas estão desordenadas porque não permitem que Deus possa ser aquele que vai guiar, administrá-la, e por isso passam muitas dificuldades. Quando nós olhamos para a Bíblia, Josué capítulo de número 24, versículo de número 15, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É importante nós entendermos que quando eu e a minha casa nos unimos e estamos debaixo da vontade soberana de Deus, as coisas irão melhorar. E dentro desse vídeo eu estava pensando em falar sobre o culto doméstico. O que seria o culto doméstico? Seria a família que se reúne para juntos adorar a Deus. Nós vivemos dias finais que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja para estar com Ele eternamente. E vivemos os dias finais que a Bíblia vaticinou que seriam dias trabalhosos e que a iniquidade iria se proliferar, se multiplicar de tal maneira que muitos teriam a sua fé espiada, o seu amor ia ser praticamente extinto. Por quê? Porque iria haver um grande distanciamento de Deus e da sua palavra. E isso está ocorrendo nos dias de hoje. Vemos que o Estado tomou para si a regra, tomou para si o dever de ensinar os filhos. E como se não bastasse ter acontecido isso com o Estado, que tirou da família, vamos dizer, uma visão, uma cosmovisão da sua necessidade de ensinar seus filhos, muitos deixaram que o ensino também da fé cristã fosse repassado para a igreja, fosse repassado para terceiros. Eu não estou falando com isso que é de tudo errado o Estado trazer os ensinamentos básicos para os nossos filhos. Não estou dizendo isso. Só que o Estado ele tem de ser um coadjuvante. O que é um coadjuvante? É uma pessoa que atua do lado, mas não é o ator principal. O ator principal é o pai, a mãe, que são aqueles que têm a direção da família para poder orientar. E da mesma forma a igreja, ela como instituição, ela não pode ser o ator principal que ensina nossos filhos sobre a fé cristã. Ela tem que ser um coadjuvante, ou seja, o pai e a mãe devem se portar, devem lutar para poder ensinar seus filhos com a sua maneira de viver e também com o conhecimento da palavra de Deus. E muitos têm se esfriado porque estão distantes do Senhor, não têm aprendido com seus pais a fé cristã e por causa disso têm decaído. E muitos pais têm deixado de lado algo muito importante, que é pelo menos uma vez por semana se reunirem para adorarem juntos a Deus em família, para poderem ensinar as Escrituras, para poder falar sobre Cristo e sobre a fé. Então, nos dias de hoje é necessário que o cristão ele se volte para Deus, que ele se faça valer daquilo que ele tem nas suas mãos para poder compartilhar a sua fé, que é a Bíblia Sagrada. O pai, a mãe, os filhos devem se reunir, ou então a família na sua constituição, conforme ela está nesse momento, deve pelo menos uma vez por semana, além de ir para a igreja, além de participar de outros eventos da sua congregação, seja escola dominical, seja cultos extras que são feitos, eles devem se reunir como família para estabelecer os princípios bíblicos, para poder ensinar a fé, para conversarem
Dias de hoje são dias difíceis porque as pessoas quase não estão conversando. Então nós devemos entender que o culto familiar, o culto doméstico é algo que deve ser reinserido no meio cristão. E os cristãos devem lutar para colocar isso em prática, para poder ensinar a sua fé para a sua posterior geração. Porque quando eu ensino meus filhos sobre a minha fé, eles também ensinarão seus próprios filhos. Se eu adotar o princípio do culto familiar, os meus filhos adotarão também esse princípio. E os ensinamentos serão perpetuados, as pessoas serão abençoadas, a família se fortalecerá. E além disso, aprendemos sobre as Escrituras em conjunto, a família também irá fazer uma ação muito importante, que é orar em conjunto, orar em unidade. E orando em unidade, ela profetizará que a sua casa é uma extensão do reino dos céus. É chamar a existência com a palavra, que Deus possa ser Senhor do ambiente em que Ele nos deu autoridade, porque a nossa casa é um lugar onde nós exercemos autoridade. Você só deixa entrar na sua casa quem você permitir. Se no seu coração só entra aquele que você permite, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele está à porta batendo e Ele quer entrar no coração, mas a fechadura está por dentro e só você pode abrir. Tanto para entrar no seu coração como para entrar na sua casa é necessário ter autorização ou permissão. Deus só irá entrar na sua casa se você der para Ele a oportunidade dele entrar. Então você deve permitir que o Senhor entre na sua casa, e você deve também impedir que ações externas, seres externos, e agora eu quero pensar no nosso arqui-inimigo, daquele que luta contra Deus e contra nós, que herdamos a imagem e semelhança de Deus. Você deve impedir que esse ser se aproprie do seu lar. Você deve, em nome de Jesus, porque está escrito que no nome de Jesus expulsaremos os demônios, expulsá-los da ação na sua casa. E você deve profetizar, você deve falar com todas as palavras que Deus, Ele é Rei e Senhor da sua casa. Você deve profetizar que a sua casa é uma extensão do reino dos céus, que assim como Deus reina no céu, Ele também reinará na sua casa, e tudo aquilo que tem no céu estará também na sua casa. A paz, a alegria, o amor, a glória, a graça, a misericórdia, as condições necessárias para orar, para ler as Escrituras, as atuações dos anjos de Deus, elas podem estar na tua casa, mas você precisa querer isso. E uma das boas e maravilhosas maneiras de isso acontecer é você exercer, pelo menos uma vez na semana, o culto doméstico. Pelo menos uma vez, reúna a sua família, ore, profetize. Eu profetizo na minha casa, pelo menos uma vez na semana. Na verdade, eu oro todos os dias, mas em família, eu profetizo pelo menos uma vez por semana. Minha casa é uma extensão do reino dos céus. A minha casa é um pedaço do céu aqui na terra. Permita que Deus seja também Rei e Senhor da sua casa. E fique com essa palavra. A sua família é um presente de Deus. E para que ela possa continuar sendo grandemente abençoada, permita que Deus também seja Rei e Senhor da sua casa. Deus te abençoe em Cristo.